3 de dezembro, São Francisco Xavier, missionário do ano de 1552. São Francisco Xavier, o grande apóstolo das Índias, o maravilhoso taumaturgo do século XVI, glória da Igreja e da Companhia de Jesus a que pertenceu, nasceu ao 7 de abril de 1506 no Castelo de Xavier, no Reino de Navarra. Na idade de 18 anos foi levado pelo pai a Paris, onde se matriculou na universidade daquela cidade. Extraordinários foram os progressos que Xavier fazia nos estudos. Doutorou-se em filosofia e começou logo as preleções sobre esta mesma matéria. Uma inteligência raríssima e outras qualidades apreciáveis foram os dotes com que Deus distinguiu a quem tinha escolhido para ser-lhe nas mãos instrumentos de um apostolado fertilíssimo. O ideal de Xavier era ser grande no século e encher o mundo de glória de seu nome. Passados alguns anos, o pai quis chamá-lo para junto de si. A irmã, porém, que era priora no convento das Clarissas, em Gangen, religiosa de muita virtude e santidade, fez com que desistisse desta ideia, porque Xavier assim profetizou, era por Deus predestinado a ser apóstolo de muitos povos. No tempo que Xavier esteve em Paris, vivia na mesma cidade um outro eleito do Senhor, Santo Inácio de Loyola. Conhecendo ele os grandes talentos de Francisco, tratou de travar relações com este na intenção de ganhá-lo para a causa do Senhor. Não era fácil conseguir este propósito, vista a vaidade e a ambição de Francisco terem tido em mira fins bem diferentes. Inácio, porém, esclarecido por uma luz divina, não desanimou e, graças à oração e insistência na palavra de Cristo, que aproveita ao homem a ganhar o mundo inteiro se vem a perder a alma, teve a satisfação de observar uma grande mudança em Francisco. Este se entregou inteiramente à direção de Inácio e, tendo feito os exercícios espirituais, foi recebido entre os primeiros associados da Companhia de Jesus. Passado algum tempo, recebeu Francisco ordem de seguir para a Itália. 2 meses passou em Veneza, ocupando-se como enfermeiro no hospital. Existia ali um doente cujo corpo estava coberto de úlceras asquerosas que exalavam um cheiro nauseabundo. Como ninguém dele se quisesse compadecer, Francisco venceu heroicamente o nojo que a moléstia lhe causava. Tratou do pobre doente com todo o carinho, chegando a ponto de abraçá-lo e beijar-lhe as úlceras. Deus recompensou este heroísmo e Francisco nenhuma repugnância mais sentiu dos doentes. 2 meses depois, recebeu a ordenação sacerdotal. 40 dias de solidão, oração e penitência precederam a celebração da sua primeira missa. João III, rei de Portugal, pediu ao Papa que mandasse 6 sacerdotes da Companhia de Jesus para as possessões que a coroa portuguesa tinha adquirido nas Índias. Santo Inácio só 2 pôde destacar para aquela missão, os padres Simão Rodrigues e Nicolau Bobadilla. Este adoeceu gravemente e para substituí-lo foi designado Francisco Xavier, sem dúvida por Deus, para tão elevada missão escolhida. Com imensa satisfação, recebeu Francisco este destino e pôs-se a caminho com o companheiro, não levando senão um crucifixo, o breviário e um bastão. Após viagem perigosíssima, chegaram a Lisboa, onde se hospedaram, não no Paço Real, mas no hospital. Não havendo ocasião de partir para as Índias, Francisco prestou serviços aos doentes, conforme as circunstâncias o permitiam. Ao ver o grande zelo dos 2 missionários, João III manifestou o desejo de podê-los reter em Lisboa. Com a licença do superior Santo Inácio, ficou o padre Simão Rodrigues em Portugal. Francisco, porém, prosseguiu na viagem rumo às Índias. Em sua companhia viajaram mais 2 sacerdotes, que tinham sido admitidos na Companhia de Jesus. O navio levava 900 passageiros, dos quais grande número adoeceu. Francisco fez-se enfermeiro deles, e com os modos caridosos conseguiu levá-los todos à prática de uma vida cristã. Esta missão continuou em Moçambique, onde o navio, sendo inverno, ancorou e ficou durante 6 meses. O descanso noturno que Francisco se permitia não excedia de 3 horas, e servia-lhe de leito o soalho de travesseiro à mar. Já tinham passado 13 meses da partida de Lisboa, quando, afinal, aportaram em Goa, capital das Índias. O apóstolo São Tomé, assim reza a tradição, tinha pregado o evangelho na Índia e convertido grande parte da população. Do cristianismo, alguns vestígios tinham se conservado através dos séculos. Francisco encontrou o paganismo em toda a pujança, do qual os próprios portugueses pareciam ser os primeiros devotos. Foi em Goa mesmo que Francisco encetou os trabalhos apostólicos. Foram as crianças a quem se dirigiu primeiro. Passando de rua a rua ao som de uma campainha, chamavam grandes e pequenos,
explicando-lhes em seguida a doutrina cristã, ensinando-lhes a rezar pequenas orações e cantar alguns cânticos religiosos. Muitas destas crianças tornaram-se apóstolos nas famílias e pediram aos pais que fossem procurar o grande missionário. Outros traziam ídolos dos pais e vizinhos e queimavam-nos na presença de Francisco. Ainda outros indicavam a missionários lugares onde havia crianças expostas para que os batizasse antes de morrerem. Tendo por algum tempo e com ótimo resultado catequizado a infância, Francisco dirigiu-se aos adultos. Aos cristãos pregava a penitência e a santificação da vida, aos fiéis mostrava a verdade da fé cristã. Em tudo desenvolveu um zelo admirável. Os dias eram-lhe pequenos para vencer o trabalho que fazia de pregar, confessar e batizar. As noites eram em grande parte passadas em oração e penitência. De Goa, Francisco se dirigiu a Piscaria e ao reino de Travancore, onde batizou 10.000 brahmanes. Na Piscaria, os batizados eram tantos que lhe cansava o braço. Muitos sacerdotes pagãos, convencidos do erro do paganismo e da verdade da doutrina cristã, converteram-se. Em sua presença, Francisco chamou à vida 4 mortos. Como os apóstolos, possuía o dom das línguas. Sem ter aprendido o idioma hindu, com os seus múltiplos dialetos, pregava nele a doutrina cristã e todos o compreendiam perfeitamente. Esta circunstância, bem como os numerosos e estupendos milagres que fazia quase diariamente, chamou a atenção dos povos circunvizinhos que vinham em chusma para conhecer o homem extraordinário e ouvir-lhe a doutrina. Francisco empreendeu grandes viagens no intuito de propagar o reino de Deus na terra. De uma ilha dirigiu-se a outra, de um reino passou a outro, empregando todas as energias na causa da salvação das almas. De trabalhos, fadigas e sofrimentos não conhecia medida. Em sonho lhe foram mostrados os trabalhos e sofrimentos que lhes estavam reservados, e vendo-os exclamou: Ainda mais, Senhor, mandai trabalhos, sofrimentos, provações. Em Miriapur visitou o túmulo do apóstolo São Tomé e passou ali muitas noites em oração. Em Malaca, muitos maometanos, judeus e pagãos se converteram. Entre outros, receberam batismo uma mulher com sua filha única. Esta morreu e foi enterrada. 3 dias depois, a mãe se apresentou ao santo, comunicou-lhe a morte da jovem e pediu-lhe que, em nome de Jesus Cristo, a chamasse à vida. Xavier retirou-se por um momento para rezar, voltou e disse à mulher: Vai, tua filha vive. A mãe foi-se, com o auxílio de algumas pessoas, abriu a cova e achou a filha viva e sã. De Malaca embarcou para umas ilhas que eram habitadas por antropófagos. O amor de Jesus Cristo não fazia medir perigos, e pronto estava para derramar seu sangue sempre que Deus o quisesse. Quando numa viagem por mar fortíssima tempestade pôs em perigo a embarcação, Francisco entrou em oração e as ondas amainaram. Sendo excessivo trabalho para uma pessoa só, Santo Inácio mandou novos auxiliares, sacerdotes e irmãos. Francisco estacionou-os em diversos lugares. Em companhia de mais longe iam as aspirações. Depois de uma viagem de inspeção às Índias, acompanhado por um irmão, tomou um navio que o devia levar à ilha de Sanxian, que fica a 30 milhas distante da China. Durante a viagem começou a faltar a água potável e houve muita doença a bordo. Francisco mandou que enchesse de água do mar alguns barris. Rezando sobre estes, mandou tirar daquela água que se tinha convertido em água doce e todos recuperaram a saúde. O desejo de Francisco de estabelecer o reino de Cristo na China não pôde ser satisfeito. Aprove a Deus chamar o fiel servo à eterna recompensa cometido de um forte acesso de febre e por Deus cientificado da morte iminente. Uma sangria que se lhe fez muito desajeitadamente aumentou ainda o sofrimento do doente. Semelhante ao Divino Mestre, durante a vida, quis Francisco ser-lhe igual na morte. Paupérrimo, desprovido de todo o conforto, longe dos seus, privado da assistência dos irmãos, morreu Francisco em 2 de dezembro de 1552, na doce paz do Senhor. São Francisco, apesar de ter trabalhado só 10 anos como missionário nas Índias e no Japão, levou milhares de almas ao caminho para o céu. Grandiosa apresenta-se-nos a obra de São Francisco Xavier. Mais de 100.000 milhas percorreu para semear a palavra divina, em mais de 100 ilhas e reinos pregou o Evangelho.
A mais de 200.000 pessoas administrou o sacramento do batismo, e sem número é a multidão daqueles que por sua palavra foram levados à penitência e à fé verdadeira. O corpo do santo foi revestido de vestes sacerdotais, depositado num caixão e coberto de cal virgem, para assim acelerar a decomposição, possibilitar o mais breve possível a transladação dos ossos para a Índia. 2 meses tinham já passado e nenhum sinal de decomposição se anunciava. O corpo do santo exalava um doce perfume. A transladação para a Índia foi feita com grande solenidade. Nos lugares onde o navio atracava se realizavam grandes milagres. Ao chegar à cidade de Malaca, esta se viu livre da peste que a assolava. O braço direito com que o apóstolo batizou tantos milhares foi separado do corpo e levado para Roma, onde está em grande veneração. É admirável observar como uma pessoa em tão curto lapso de tempo pôde levar a efeito uma obra tão importante como fez São Francisco Xavier. Explicam-no o grande e ardente zelo do santo pela salvação das almas, a santidade de vida, as virtudes que possui em grau perfeitíssimo, os talentos extraordinários e, antes de tudo, a graça divina. Os biógrafos enumeram entre os dons sobrenaturais que Deus concedeu a Francisco os seguintes: o dom das línguas, o dom de conhecer as coisas futuras, o dom de ser orientado sobre coisas e acontecimentos no mesmo momento em que se deram, em lugares bem distantes, o dom de fazer milagres, entre os quais se relatam 25 ressurreições de mortos. Dificilmente será encontrado um santo dos últimos séculos a quem Deus tivesse concedido tantos privilégios e por um prazo de muitos anos. O Papa Urbano VIII, referindo-se a São Francisco Xavier, disse: Francisco foi um apóstolo dos povos dos nossos tempos, verdadeiramente eleito por Deus. Deus glorificou perante o mundo todo, por um grande número de milagres e profecias. Não fez menos, disse o Papa Gregório XV, que os grandes apóstolos fizeram. Francisco Xavier foi canonizado por Gregório XV no ano de 1621. Benedito XIV apresentou-o aos países da Índia Oriental como padroeiro e hoje a Igreja o venera como padroeiro da grande obra missionária em toda a terra. São Francisco Xavier, rogai por nós.